Bom dia, Paula. Bom dia para você que está ligadinho com a Canção Nova. Isso mesmo. Fique com a gente, porque aqui você fica mais perto do Papa. Hoje, quarta-feira, é dia de catequese e vamos aprender mais com Francisco sobre o discernimento. Estamos chegando até você ao vivo da cidade de São Paulo. Como você pode ver nas imagens, quarta-feira de sol entre nuvens e termômetros entre 16 e 26 graus. Aqui nossas equipes trazem as principais notícias desta manhã e veja a expectativa para Black Friday. Fique atento para não cair em promoções enganosas, numa fraude. Confira ainda uma entrevista com um médico sobre os cuidados com as doenças pulmonares. E direto de Portugal, a colheita das azeitonas para a produção daquele delicioso azeite. A gente vai agora para um rápido intervalo, mostrando para você como fica o tempo na capital sergipana. Em Aracaju tem previsão de chuva agora pela manhã. À tarde o céu fica claro, a máxima pode chegar aos 29 graus. Na catequese de hoje, o Papa Francisco continuou seus ensinamentos sobre o discernimento. Os detalhes direto de Roma com a Joyce Mesquita. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. O Papa Francisco afirmou que um pouco de insatisfação, de tristeza saudável, de estar consigo mesmo sem fugir, auxilia no processo de entrar na profundidade da nossa existência. Segundo o pontífice, a desolação provoca um sacode na alma, nos mantendo em alerta, o que favorece a vigilância e a humildade, indispensáveis para o progresso na vida, inclusive na vida espiritual, e condenou a serenidade perfeita, isenta de sentimentos, pois ela nos torna desumanos e indiferentes aos sofrimentos dos outros e incapazes de aceitar o nosso. E recordou que a via de muitos santos e santas foi a de viver inquietações profundas que os provocaram ao ímpeto de dar uma reviravolta à própria vida. De acordo com o Santo Padre, um outro ponto importante da desolação é o convite à gratuidade, que nos ajuda a viver uma relação madura com o Senhor e que nos liberta de agir sempre em vista de gratificações emocional e a sairmos da relação infantil que aprendemos quando criança, de buscar nossos pais apenas para obter algo deles por interesse próprio. Devemos aprender a entrar em uma relação verdadeira e sincera com Jesus, a estar com Ele e a perguntar ao Senhor, mesmo que pareça estranho, como estás? Pois este é um modo bonito, afirmou o Papa, de entrar numa relação sincera e a conhecê-lo cada vez mais, pois a vida espiritual não é uma técnica à nossa disposição, mas é a relação com o vivente, irredutível às nossas sugestões ou simplesmente dos nossos desejos. Francisco disse que quem reza aceita a paz que a experiência da cruz traz e, diante das dificuldades, não desanima, mas enfrenta a provação com decisão, com a ajuda da graça de Deus que nunca nos falta. O Santo Padre alertou da necessidade de desmascarar a voz insistente do tentador que nos quer distrair da oração. Não nos deixemos impressionar. Façamos simplesmente o contrário do que ela nos diz. E non lasciamoci impressionare. Semplicemente facciamo proprio il contrario di quello che ci dice. Nos apelos finais, o Papa Francisco recordou das vítimas do atentado terrorista ocorrido nos últimos dias em Istambul. Disse rezar por eles e também pela Ucrânia, para que o Senhor lhes dê a consolação, fortaleza e esperança de paz. De Roma, Joyce Mesquita, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E desde a última sexta-feira, religiosos e leigos fizeram de Olinda e Recife uma arquidiocese ainda mais adoradora. As duas cidades receberam pela segunda vez uma edição do Congresso Eucarístico Nacional.
A 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional chegou ao fim nesta terça-feira. Foram 4 dias repletos de atividades que proporcionaram aos visitantes uma real imersão no sentido eucarístico. O evento teve início na última sexta, 11 de novembro, com centenas de bispos que lotaram a Catedral de Olinda, dedicada ao Santíssimo Salvador, para rezar a liturgia das horas. O episcopado também ganhou uma réplica da cruz peitoral de Dom Helder Câmara, que se encontra em processo de beatificação, sinal de simplicidade para servir melhor. O fim de semana ficou marcado por 2 momentos especiais: a oração do Santo Terço nos Santuários Marianos da Arquidiocese de Olinda e Recife, com a participação do povo de Deus, e a Vigília da Juventude no Centro de Convenções de Pernambuco, onde milhares de jovens escolheram a melhor parte, a de testemunhar a alegria de ser de Deus. Nos dias de congresso, os participantes puderam visitar exposições como a dos Servos de Deus e Veneráveis do Nordeste, além da participação em simpósios e catequeses públicas com temas voltados à Eucaristia. Troca de conhecimento edificante e que certamente ajudou bispos, padres e todo o povo de Deus na caminhada cristã. E o último dia do congresso ficou marcado pelo lançamento da Casa do Pão. Este que é o legado do evento para a Arquidiocese, servirá àqueles que mais precisam pela alimentação, higienização e atendimentos sociais. Vamos conferir agora uma fala de Dom Jaime Spengler, que é porta-voz da CNBB neste evento, neste Congresso Eucarístico. Ele falou mais com a nossa reportagem. Quando mãos se dão, quando corações se sintonizam, então o milagre acontece. E eu diria, essa casa é uma expressão desse sintonizar-se de mãos, de corações, em vista de um projeto comum, junto com o poder público, com entidades da sociedade e, claro, aqui com a Arquidiocese de Olinda. É um trabalho certamente nobilíssimo, que expressa o quanto é possível fazer quando nos dispomos a caminhar juntos. Pão em todas as mesas, né? Fraternidade e fome é a realidade do nosso Brasil em amplos setores. Certamente nós não podemos ficar de braços cruzados. A Casa do Pão fica na Rua do Imperador, região central da capital pernambucana, bem pertinho da Capela Dourada. De Recife, Emerson Tersigni, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, as principais notícias de Brasília e um alerta para as doenças pulmonares. Voltamos em 2 minutos, veja aí como fica o tempo em Curitiba. Por lá tem sol entre nuvens, mas não chove. A máxima é de 26 graus. Olá, estamos de volta e as famosas promoções de fim de ano estão chegando e não faltam aqueles anúncios de preços imperdíveis. Diante disso, o consumidor precisa estar atento para não cair em golpes. Nós vamos agora ao vivo conversar com o Francisco lá em Brasília, que tem algumas dicas para a gente, né, Francisco? Bom dia para você. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. É bom ficar bem atento nessas promoções, essa época de ano aparecem muitas e para ajudar nessa segurança na hora de comprar, o Procon do Rio de Janeiro elaborou uma cartilha com dicas de segurança para o consumidor. Entre essas dicas está pesquisar bem o produto em lojas diferentes, também avaliar o preço antes e depois da promoção, só comprar em lojas e sites confiáveis, avaliar, verificar em sites de avaliação a reputação da loja, se ela realmente entrega o produto, se já tem histórico de vendas, verificar também o preço do frete e as letrinhas miúdas que aparecem nos sites. Muitas vezes, alguns produtos estão até com preço barato, mas aí a entrega vai demorar bastante, 3 meses, até 6 meses para entregar. E a melhor dica é avaliar se você realmente precisa daquele produto. Ou seguir a minha dica, né? O desconto é melhor se você não comprar. Brincadeira. Mas é bom avaliar bastante antes de fazer essa compra. E essa cartilha está disponível no site do Procon do Rio de Janeiro, que é o procon.rj.gov.br. Os Procons de quase todos os estados e do Distrito Federal também têm dicas para ficar bem atento na hora de comprar
nessa Black Friday. E continuando no tema de compras, o sistema de pagamentos Pix se consolidou como o mais utilizado em todo o Brasil. Em 2 anos foram mais de 26 bilhões de transações realizadas com esse novo sistema de pagamentos. E em volume de recursos movimentados foram quase 13 trilhões de reais comercializados, pagos, utilizando o sistema de pagamentos Pix. O Pix é mais utilizado na região sudeste. Quase metade de todas as transações foram realizadas na região sudeste, seguido do nordeste, com 26%. No Sudeste foram 43% das transações. E uma última notícia, a equipe de transição de governo deve apresentar hoje a PEC que vai permitir o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 no ano que vem. Esse texto deve ser apresentado primeiro no Senado, onde a votação deve começar ainda nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça. No Senado, a PEC não deve ter grande dificuldade para ser aprovada e vai seguir para a análise dos deputados, onde a equipe do novo governo vai precisar trabalhar bastante para conseguir a aprovação dessa PEC, que ela vai permitir que esse gasto com o Auxílio Brasil esteja fora do teto de gastos estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu volto com você nos estúdios em São Paulo. Obrigada, Francisco. E atenção internacional, depois de uma explosão que matou 2 pessoas na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, e a candidatura de Donald Trump para as eleições de 2024 estão entre os destaques do noticiário internacional desta quarta-feira. O espanhol El País destaca: Trump lança a corrida à Casa Branca para 2024. Após meses de suspense, Donald Trump lançou oficialmente sua 3ª candidatura à Casa Branca na noite de ontem, na Flórida. Trump começou a sua aparição revendo as conquistas de seus 4 anos no cargo e afirmou que fará a América recuperar a sua glória. Relatos de que um míssil russo havia atingido a Polônia acirram tensões. A notícia é destaque do alemão Deutsche Welle. As tensões na guerra da Ucrânia se elevaram nesta terça-feira após relatos de que um míssil russo havia atingido o país membro da OTAN, matando 2 pessoas. O caso gerou alarme na comunidade internacional, que reagiu em peso à informação ainda não confirmada. O incidente foi divulgado pela agência de notícias americana Associated Press, citando uma autoridade da inteligência dos Estados Unidos. Mais tarde, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez a mesma acusação sem apresentar evidências. O Corpo de Bombeiros polonês confirmou a morte de 2 pessoas na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, mas disse que a causa da explosão ainda não está clara. O italiano Avvenire destaca: fragmentos de um míssil que caiu ontem na fronteira entre a Ucrânia e a Polônia matou 2 pessoas e pertencia ao sistema antiaéreo ucraniano. Eles foram identificados por oficiais de defesa russos, filmados pela agência TASS. O presidente dos Estados Unidos, respondendo às perguntas dos jornalistas após a cúpula do G20 em Bali, na Indonésia, afirmou que a informação oficial desfaz a hipótese, referindo-se à possibilidade de que o míssil russo teria saído da sua trajetória. Biden reforçou: não quero dizê-lo até que a investigação seja concluída. É improvável, vendo a trajetória, que tenha sido disparado pela Rússia. O britânico The Guardian destaca: pedidos de cautela após queda de míssil que matou 2 na Polônia. A Rússia afirma que o míssil que atingiu a Polônia era ucraniano, em meio a relatos de visão semelhante dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa russo alegou que não havia mirado em nenhum lugar dentro de 35 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Representantes da OTAN estão reunidos em Bruxelas para discutir o incidente. E nosso correspondente de Macau, na China, traz informações sobre a Conferência Geral Episcopal da Ásia, em Bangkok, capital da Tailândia. Bom dia, Brasil! Durante os trabalhos na capital tailandesa, discutiram-se várias questões, muitas delas ligadas com a pobreza que aflige muitos dos países aqui da Ásia. Também o cardeal Luís Tagle, atual prefeito do dicastério para a evangelização, a antiga Propaganda Fide, e o presidente da Federação, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Rangoon, a capital do Myanmar, frisaram por várias vezes as dificuldades que muitos dos povos aqui destes países sofrem devido à pobreza, como por exemplo crime, violência, muita dela contra as mulheres,
e também tem muito a ver com as desigualdades de oportunidades que estes povos sofrem, nomeadamente de educação e emprego. Preocupações semelhantes também ao que se passa nos países da América Latina e das Caraíbas, e por isso também esta federação se baseia muito nos objetivos estipulados pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Esta semana é dedicada aos cuidados com a saúde respiratória. Com mais informação e cuidados, é possível reduzir essas doenças pulmonares que atingem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. A doença pulmonar obstrutiva crônica é um complexo de doenças, usualmente conhecido como enfisema e bronquite crônica, que acomete indivíduos de meia idade, a partir dos 45, 50 anos, e que normalmente tem como causa o hábito tabágico. Indivíduos fumantes têm maior risco de serem acometidos, de portarem essa doença, do que indivíduos não fumantes. Mas também a poluição ambiental é um dos causadores da DPOC. Usualmente ou habitualmente, a DPOC pode ser tratada com o uso de medicações broncodilatadoras, denominadas beta-2 adrenérgicos ou anticolinérgicos, e um subgrupo de pacientes ainda se beneficiará com o corticosteroide por via inalada. Além disto, esses pacientes devem ser tratados com terapia de reabilitação pulmonar ou fisioterapia respiratória. As melhores maneiras para prevenir, ou a melhor maneira para prevenir a doença pulmonar obstrutiva crônica é a cessação do hábito tabágico, se o indivíduo já fuma, ou evitar o início desse hábito tão nefasto. E a seguir tem a previsão do tempo e uma cultura milenar de coletar azeitonas. A gente sai para um breve intervalo com imagens de Brasília. No Distrito Federal, o dia vai ser de sol entre nuvens e pode chover a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 18 e 25 graus. De acordo com dados da Unicef, 2 milhões de crianças de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola aqui no Brasil. Um dos motivos apontados para esse abandono dos estudos é que as crianças precisam trabalhar desde muito cedo. Agora a gente conversa ao vivo com a Aline Mers, que vai falar mais sobre esse assunto. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, eu estou aqui no escritório da Unicef em São Paulo para falar sobre essa pesquisa, Adelita, que avaliou crianças e adolescentes de todo o Brasil, de 11 a 19 anos. Agora a gente vai conversar com a Adriana Alvarenga, que é chefe do escritório aqui da Unicef em São Paulo. Bom dia, Adriana. Quais são as principais conclusões desse estudo? Bom, o estudo mostra que cerca de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 11 e 19 anos estavam fora da escola na época em que foi feita a pesquisa. E são algumas as razões para esse abandono da escola, né? Em primeiro lugar, a gente identifica o trabalho infantil. Depois, uma questão de dificuldade de acompanhar o conteúdo depois de tanto tempo com as escolas fechadas, e também aparecem causas como gravidez na adolescência, como a criança ou adolescente ter que cuidar de outra pessoa em casa e não poder voltar para a escola. Então, é um estudo que acende um alerta muito importante, porque não é admissível a gente deixar uma única criança na escola. Você imagina 2 milhões de crianças, isso vai ter um impacto não só na vida dessas crianças, como no desenvolvimento do país como um todo. Muito obrigada, Adriana. E a gente está preparando uma reportagem especial sobre isso também, Adelita, para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. Um assunto tão importante, né, que precisa ser revisto mesmo.
E nesta quarta-feira, a formação de um novo fenômeno vai deixar nuvens ainda mais carregadas no país. Nesta quarta-feira se forma a primeira zona de convergência do Atlântico Sul da primavera. O fenômeno faz um corredor de nuvens carregadas entre a região norte e o sudeste. Com isso, o volume de chuva é alto, pode variar entre 100 e 150 milímetros entre Minas e o Espírito Santo, deixando todas essas regiões em alerta. Em São Paulo, a chuva dá uma trégua na maior parte do estado e se concentra apenas no litoral norte e Vale do Paraíba. A capital paulista terá um dia ensolarado, com termômetros marcando 26 graus. No restante do país, tempo segue abafado. Faz 31 graus em Porto Alegre, 35 em Cuiabá e na Bahia, 30 graus. O calorão no Nordeste é devido à presença do sol na região, que aparece também no norte do Pará, no Amapá e entre o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Em Portugal, vamos conhecer hoje um pouco sobre a tradição da fabricação do azeite. O outono avança e com ele a colheita de azeitonas. O processo é milenarmente conhecido e começa numa época do ano, quando uma parte está madura. Colhe-se com as mãos ou com o auxílio de uma pá elétrica. Atrás da casa que era da família de Irmã Lúcia, em um dos terrenos do Santuário de Fátima, tira-se as azeitonas que serão levadas para a cooperativa de olivicultores da cidade. Depois, o azeite é utilizado nos serviços litúrgicos do santuário. Sempre foi um produto muito valorizado, até pelas características do produto em si, que é um servir de alimento base, às vezes era só uma leguminosa e azeite praticamente, e também para os outros efeitos que eles têm, para iluminar. Na região dos Valinhos, há cerca de 5.000 oliveiras e a média anual de produção é de 3.000 litros de azeite. Uma tradição que passa de geração em geração e com algumas mudanças no processo de transformação e também de apreciação. Antigamente também as capacidades de transformação eram muito inferiores, era tudo manual e o azeite era com uma acidez muito mais elevada. A apanha das azeitonas não é apenas uma atividade agrícola, mas traz em si também uma marca cultural. Muitos trabalhadores tiram férias nessa altura do ano para a apanha das azeitonas destinadas ao consumo durante todo o ano. E não só, famílias se juntam para o almoço e celebrar a colheita. A atividade da colheita de azeitonas também era realizada pelos pastorinhos e seus pais. Fomos buscar umas oliveiras ali junto a Torres Novas que foram oferecidas, onde os pais dos pastorinhos com os pastorinhos iam lá apanhar a azeitona. Ficavam lá nessa quinta, com um rancho de mulheres e de homens, para uma quinta grande. Ficavam para apanhar a azeitona. Depois, muitas vezes, de apanharem as próprias oliveiras. E o Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos hoje com imagens de Salvador. Fique com Deus.